experiente. Satisfação de ter você aqui, tudo bem? É a idade, mas eu sou seminovo, viu, Vilela? É, seminovo. Você tá igual, seus cabelos já estão mais brancos do que o meu. Viu? Não, os meus estão brancos desde 15 anos. Seminovo foi ótimo. Seminovo. Ednei, presidente do PT de Ilhéus. Tem ou não tem um acordo? O acordo é só se a Adélia ganha, tipo assim, se a Adélia perde a eleição, como perdeu, não tem uma conversa, não mantém a conversa. Como é que foi isso? O acordo com o Bebeto Govó. Bom, eu posso falar porque eu participei das tratativas todas iniciais, né? Bebeto seria um dos deputados federais do governo Adélia, né? Acordo bem carta aberta. Bebeto também, né? Peraí, um dos, porque, por exemplo, o PT de Ilhéus, né? No caso específico, uma parte do PT de Ilhéus jamais deixará de votar em Josias. Como tem pessoas do PT de Ilhéus que jamais deixará de votar em Jorge Sola. O vereador Adilson, por exemplo, é ligado a Jorge Sola. A vereadora Nilda é ligada a Josias. Então, Bebeto, nós não íamos construir um acordo nesse nível porque o que é que são os deputados? Os deputados são as representações partidárias. Então, quando você faz um governo de coalição, o mesmo modelo do governo de coalição que está posto no governo do Estado, está posto no governo federal, isso ia se traduzir no governo de Adélia. Porque o governo não era um governo só do PT, a Adélia do PT, o vice do PDT, e a composição do governo, ela ia se dar pela base de apoio na Câmara de Vereadores e pela participação de cada partido. Então, o acordo, por exemplo, o PSB, ele teria uma participação no governo, né? No secretaria A, B, ou C ou D, mas teria uma participação. O PSB iria indicar cargos, secretaria no primeiro escalão do governo Adélia. Portanto, os quadros do PSB estariam livres para fazer a campanha do deputado Bebeto, né? Então, e nós não chegamos nem a esse nível de dizer o que eles entendessem de que seria. Bebeto não tinha decidido se ia ser candidato federal ou estadual na época das eleições. Ele postulava de que seria candidato a federal ou a estadual e dentro de uma composição política teria a participação, o apoio do governo, assim como os deputados do PT, com participação também na campanha de Adélia, teriam seus espaços. Os estaduais do PT que estavam engajados na campanha de Adélia, no caso Rosenberg e Pinto, estavam engajados na campanha de Adélia, né? Já com mandato. Josias estava engajado na campanha de Adélia. Sola estava engajado. Outros deputados também se engajaram. Então isso faz parte do processo democrático. Não ia ter exclusividade, né? Bebeto ia ser o candidato exclusivo. Isso ficou acordado com o Bebeto. Com o Bebeto, ele sabe Bebeto disso. Sabe disso. Bebeto sabe disso. Quando agora, faz o governo, esse tipo de acordo... O governo Adélia não existiu. Por exemplo, é diferente... O governo Adélia não existiu, mas você tem 40 mil votos. Sim, que está aí. E é de todo mundo. É de Adélia, ela é a líder... Sim. Né? Mas Bebeto botou lá com seus candidatos vereadores, botou seus votos. Ele vai tentar continuar cativando esses votos para o PSB dele. O PT teve seus candidatos vereadores, vai tentando cativar esses eleitores, né? Para o seu tamanho dentro do espaço político da cidade, assim como o Augustão, né? Teve uma participação importante, foi o vice na chapa de Adélia, entendeu? Então, e Bebeto compreende muito bem isso. Eu não vejo nenhuma, não tem nenhuma quebra de acordo, certo? Vou lhe contar uma história aqui, deixa eu lhe falar. Quando nós recebemos o apoio do grupo da deputada Ângela em 2012 para Carmelita, eu firmei um acordo com a anuência de Carmelita, fui colocar para ela acordo se ela topava, que independente do resultado das eleições, nosso grupo interno no PT ia apoiar a Ângela. E nós cumprimos o acordo. Eu recordo. Entendeu? Porque nós chegamos a um nível de cumplicidade na campanha de Carmelita com Mário, que foi o vice, que independente do resultado, essa palavra foi colocada, independente do resultado. Diferente agora. Né? A gente tinha muita certeza que ia ganhar as eleições. Nós trabalhamos, chegamos quase lá. Eu cheguei até a dizer aqui no programa, né? Nós tínhamos muita vontade de ganhar, trabalhamos para isso, né? E não ganhamos as eleições. Mas se ganhasse as eleições, o PSB
liderado por Bebeto Galvão, estaria muito bem no nosso governo, eu não tenho dúvida disso, que a Adélia cumpriria os acordos que fez com o Bebeto, cumpriria, inclusive... Seriam quantas secretarias o PSB? Eu não vou ficar... Você... Ele fez essa pergunta, primeiro lhe perguntei em relação ao acordo. Aí você teria o apoio do Bebeto. Pronto. Mas aí, você diz o seguinte, olha, o partido teria o seu tamanho no governo. Perfeitamente. Quando você divide o governo com vários deputados, significa dizer... com vários deputados, partidos ali, é natural que Bebeto, a partir do PSB, quisesse uma grande fatia. Claro. Por quê? Porque ele sabe que só ia ter o apoio dessa fatia que tivesse no governo. Claro. Por isso que eu perguntei. Pronto. Deixa eu lhe falar um negócio aqui. Depois você responde. Vou responder, mas vou contar outro fato. Quando nós fomos construir a aliança em 2008, eu gosto de contar essas coisas porque isso faz parte da história, claro. E para não se perder. Eu tive um diálogo nesse sentido com o nosso saudoso, muito seu amigo, Márcio Veloso. Sim. Quando nós construímos o apoio de Veloso para a candidatura de Rui em 2008. E eu estive no escritório de Márcio Veloso. Ele disse, eu só vou se a gente dividir a metade do governo. Eu digo, Márcio, eu olhei para ele e disse, Márcio, tudo bem, nós não temos nada hoje, vai dividir o quê? O zero? Eu sou professor de matemática, 0 dividido para 2 dá o quê, Márcio? Então tem que ganhar a eleição, homem. Vamos construindo, porque no processo, as pessoas que se envolvem no processo, até as pessoas que não são de partido nenhum, que se envolvem no processo, elas ganham espaços na política. É natural. Né? Agora, se você faz um acordo básico de participação, você faz, certo? A gente faz um acordo básico. E esse acordo básico com o Bebeto foi feito. Inicialmente nós tínhamos um acordo de uma participação com 2 secretarias, né? Quando o Bebeto alimentava muito a esperança de indicar o vice, quando nós consensualmente apostamos para não deixar o PDT de Augustão ir lá para o lado de lá, né? E a gente fez toda a movimentação política, cercamos com os deputados federais do PDT, com o próprio Augustão, a sua base. Então, nós chamamos, Bebeto, se a gente bota vocês aqui, a gente vai perder um PDT que está com a chapa de vereadores, tem 20 candidatos a vereadores, tem Augustão que tem um nome na cidade. Então, quando a gente já está aqui, nós já somos mais orgânicos, mais à esquerda, vamos trazer o PDT. Ele aqueceu, né? E chegou para a Adélia, não é do vídeo de Adélia, mas isso vai ter um custo aí adicional aí, e ficou apalavrado que teríamos uma secretaria a mais do PSB. Então seriam 3 secretarias. E a Adélia ia cumprir, eu não tenho dúvida disso. Né? 3 secretarias e o apoio do governo. O apoio da parte do PSB no governo, no que o PSB quisesse, de Ilhéus. Sim. Se fosse Bebeta Federal, se fosse elite, se fosse o estadual, né? Nós não íamos nos meter nas questões internas do PSB. Claro que... Agora, uma coisa é o seguinte, que sempre a gente deixou claro na mesa, de que não seja um governo loteado. Nós tínhamos um programa de governo, certo? Os partidos iam ter direito a fazer suas indicações políticas, que é normal, e inclusive dissemos aos partidos, olha, e na hora que a gente vai compor a Câmara de Vereadores, precisa ter maioria. Então os partidos têm que nos ajudar a constituir essa maioria. Claro. Então, na cota parte de cada um, a gente vai ter que fazer o rateio, porque não tem mágica, né? Não tem mágica na política. Então essas coisas todas foram conversadas de forma muito fraterna, muito franca entre nós. Eu posso falar isso porque a maioria das conversas que foram feitas, né, antes de chegar até a Adélia, né, que é a candidata, quem dava o ad referendo das negociações, eu não fazia nenhuma negociação sem o conhecimento da candidata, mesmo porque não ia ter caneta, não ia ter tinta nem caneta na mão, né? Tinha que ter a cumplicidade. Eu como presidente do partido, ela como candidata do PT, sempre eu dizia, olha, quem fizer acordo lá com a Adélia ou com o presidente de partido, que eu não ajudei a construir, não me cobre. Eu só posso ser cobrado daquilo que eu ajudei a construir. Só dá para ser avalista se eu participou, né? Se eu não participei, meu amigo, ó, não dá para ser avalista. Não dá para ser avalista. Então foi muito tranquilo as conversas com o PDT, muito tranquilo com o PCdoB, muito tranquilo com o Gerbinho. Tivemos uma conversa extraordinária. Gerbinho, quem era o federal Gerbinho? Paulo Magalhães. Gerbinho sonhava, né? Ele tinha um projeto dele, eleger uma bancada, ele tinha um projeto de eleger pelo menos 2 vereadores, não deu certo, mas o sonho dele era
fortalecer Paulo Magalhães aqui, e ele, né, tinha um sonho de ser candidato a deputado estadual. Então essas coisas, né, a gente ia conversando. Então, Gebinho seria uma pessoa importante no governo também de Adélia, e que seria o principal cabo eleitoral, tenente eleitoral de Paulo Magalhães. Então por isso que não existia o Bebeto candidato do governo. Era um governo de coalizão, né? Não era um governo só do PT e do PSB. Né? Se fosse um governo só do PT e do PSB, poderia, mas não, tinha o PDT, PSB, PCdoB, por exemplo. Né? O PCdoB de Ilhéus iria apoiar o federal deles, que no caso é Alice Portugal. O estadual deles já sinalizava que iam construir uma candidatura regional novamente, que hoje é Venceslau. Então o espaço que o PCdoB tivesse no governo de Adélia iria democraticamente trabalhar, canalizar para essas candidaturas. Então é assim, e Bebeto sabe o tamanho que eles têm no governo do estado, tem no governo federal, e como é que eles constroem isso e estão fazendo. Por exemplo, você está vendo esse dilema todo aí do governo que está posto aí, né? Já sai na imprensa e tal, lá vai, porque sabe porque as pessoas falam, né? Vila Nova não inventa nada. Ele pode dar a opinião dele sobre o que ele ouviu, do que ele viu, do que ele sentiu, ele dá a opinião dele. Mas ele não inventa nada da política local. O Vila Nova não é o político, ele é um analista político, ele coloca as opiniões dele, ele coloca a pimenta dele, coloca água na fervura, coloca o fogo para esquentar um pouco mais. Deixa eu botar mais uma pimenta aqui então. A possibilidade de Adélia ser candidata federal existe? É isso? Eu não posso responder porque quem pode... Mas você é presidente do partido. Eu sou presidente do partido. Ela só é candidata se você der legenda. Não. Naquela estadual aí. É na estadual. É. Não é Camille que vai dar a legenda a ela. Essa articulação de candidatura... Mas ela é federal, é candidata federal? Eu ouço dizer que sim. Sim. Certo? Então isso não traria aí um certo desconforto também para Bebeto? Que já poderia contar com a foto com ela? Sim, por exemplo, uma foto não é só para Bebeto não, quero ser franco com você. Sim. Traz um desconforto para Ednei. Pronto, traz um desconforto para Enilda. Porque eu disse a Adélia, eu estou dizendo aqui que eu disse a Adélia, não peço segredo. Você me conhece, eu sou muito transparente nas minhas ações. Eu disse a Adélia, eu não tenho condição nenhuma pessoal. Se Josias me pedir, eu não quero o seu voto, eu vou votar em Josias. Josias é meu amigo, irmão, você me conhece há muitos anos, e desde 2000 que eu voto em Josias. Então, eu disse, se a sua empreitada é ser candidato a deputado federal, se lhe convenceram disso, se Wagner, se Rui, se Rosenberg, se Jerônimo lhe convenceu disso, então, beleza. Siga seu caminho, mas se Josias for candidato a deputado federal, eu estarei com Josias. Não torço, desejo sucesso, não tem briga, mas a democracia é isso. Voto o nome já, eu sou professor de matemática aposentado, mas não esqueci as coisas. A eleição é proporcional. O que é proporção? É uma parte. Então, dentro do PT tem as suas partes, né? E a minha partezinha pequena, o que eu tiver, o meu voto pessoal e o meu empenho pessoal vai estar à disposição do meu amigo, deputado federal, que sempre esteve comigo nas horas boas, nas horas ruins. Sempre o PT de Ilhéus foi ajudado por Josias Gomes, desde sempre, desde a primeira candidatura de Dr. Rui, que eu era presidente do PT na época, que a única pessoa que sempre esteve comigo, com o PT de Ilhéus, em todas as eleições, ou com pouco, ou com muito, mas ali presente com a gente, foi sempre Josias Gomes. Eu não vou deixar isso de jeito nenhum. Nem eu e nem a vereadora Nilda Mendonça. Isso não é segredo, a Adélia sabe disso, e Ilhéus todos sabem disso. Se não sabia, está sabendo agora pela sua audiência. A candidatura de Adélia, de alguma forma, atrapalha os projetos em Ilhéus, de Josias, de Sola. Não, porque não atrapalha, sabe por quê? Porque se ela tem os votos fora, né? Se ela vai ter uns votos que não estariam dispostos a votar organicamente em alguns candidatos do PT, isso é bom para o PT. Isso é bom. Não, mas veja bem, porque quando chega. Tem uma coisa, eleição de deputado é a mesma coisa de eleição de vereador. Eu tive uma divergência feia e bonita ao mesmo tempo com o presidente Éder, na eleição passada. O que aconteceu na eleição passada?
Eleição passada, saiu deputado estadual, arranjando candidato a deputado federal em cada cidade importante, para casar com ele. Botou aqui em Ilhéus Augustão, botou em Itabuna outro candidato. Eu disse, Éder, e o PT vai perder as vagas de deputado? Porque se você não canaliza... Porque quando você faz ali a federação são 3 partidos. O PV entrou com a vaga, não entrou com os votos. O PCdoB entrou com as vagas, não entrou com os votos. O PT entrou com os votos e perdeu as vagas. Por quê? Pulverizou, né? Aí, no caso, Josias Gomes e Valmir. A diferença de um para o outro foi 17 votos. Né? Os dois poderiam ter muito mais votos. Eu disse, Saededa, temos 3 deputados federais com penetração na região cacaueira. Nós temos Josias, Sola e Valmir. Eu acho que o PT estadual tinha que articular junto à base do governo para fortalecer essas candidaturas para não correrem risco. Não. Aí deixou de ter, porque aí sim a direção estadual poderia não ter deixado de ter uma candidatura de Augustão. Augustão foi candidato a deputado federal para quê? Para dobrar com o estadual, sabendo que não ia se eleger. Um outro companheiro lá que teve 200 votos para vereador em Itabuna, 400, 500 votos, sei lá, foi candidato a deputado federal, para dobrar com um deputado estadual que não tinha possibilidade de se eleger. O que é que o PT ganhou com isso? Não ganhou, arranjou 10 mil votos das 2 cidades, para o conjunto, mas não ganhou vaga nenhuma, pelo contrário. Então, No caso de Josias e de Valmir, também não foi só isso. Teve a candidatura de Alisante lá também, que entrou exatamente nas bases dos dois. Então, aí veja bem, aí fizeram um acordo, eu não posso falar pelos outros, né? Que tinha um acordo aí, que Augustão seria o preferencial do grupo de um deputado, né? Deputado Rosenberg, né? E depois uma turma de Rosenberg não foi para Augustão, trouxeram a Elisângela ainda. Aí, além de Augustão ter tido apenas 5 mil votos, que achava que ia ter 20, 30 mil votos, não teve 5 mil, a Elisângela ainda tirou 1.000 votos aqui em Ilhéus. E esses 1.000 votos que a Elisângela tirou foi basicamente interno dentro do PT, dentro das candidaturas, dentro das bases de Josias. Mas você tem uma ideia, Gilmar Sodré, meu amigo, afilhado de meu pai, meu vizinho, foi para minha rua fazer campanha para a Elisângela. E eu digo, Gilmar, pô, eu estou aqui, você... mas eu devo um favor a Rosenberg, ele me pediu, eu não sei nem quem é essa mulher, vou arranjar uns votos para ela. Assim, o Liquinho é doido, né? Liquinho é desse jeito. Eu não sei nem quem é. Depois ele falou assim, não, muito obrigado, me deu. Eu que arranjei os mil, ele disse que o voto que arranjou foi ele tudo, entendeu? Ele que arranjou os 1.000 votos. Eu digo, Gilmar, tinha outras pessoas do grupo fazendo campanha. Não, ninguém tem voto nas votos, foi tudo meu e tal, aquele negócio de Liquinha. Então, é a política, né? A política é assim. É por isso que eu estou passando a presidência do partido para minha amiga Camille, mas vou estar aí não vou deixar de ser militante do nosso partido nunca. Porque eu sempre atuei no PT sem ser presidente do partido. Eu sempre atuei no Partido dos Trabalhadores de Ilhéus. Eu participo como quadro do partido desde 1988, da campanha de Nelson Simões, que eu me filiei ao PT em 88, que votei em Everaldo para deputado. Simões já tinha cabelo branco. Já tinha cabelo branco. Everaldo foi meu candidato a vereador em 88. Então, desde 88, que a gente constrói essa questão de política, é o seguinte: tem a ideologia, que é o PT, né? Que é o nosso guarda-chuva, que nos protege, tem a ideologia, e dentro desse guarda-chuva tem as pessoas com quem você cria relações fraternas, né? Everaldo e Josias, para mim, não são só companheiros de partidos, né? São irmãos que a política me deu. E eles me consideram assim, e eu considero eles assim. Então, é isso que eu disse para a professora Adélia, e vou lhe dizer aqui, porque é da política, não é nada pessoal. Eu disse a ela, espero que as suas posições que você venha tomar na política, né, você compreenda que nem todas as posições que você tomar, Ednei possa concordar. Se você compreender que é natural eu divergir de uma posição sua, que você construiu em cima de sua lógica, mas que eu não ajudei a construir isso, eu tenho um direito, né, de não aceitar a sua construção, a sua lógica. Eu espero que você aceite o meu direito de discordar, né? Eu até brinco que eu nunca fiz campanha, ninguém nunca me deu uma banda de conta para fazer campanha.
Sabe por quê? Porque eu faço com o coração. E eu posso dizer para a pessoa, você não está bom assim, vai e faça a sua zorra lá. Então eu não sou empregado de ninguém. Eu sou empregado do PT, empregado ideologicamente. O que for bom para o PT, Vila, aí eu vou botar de cacetinho na mão, eu vou me manter seminovo aí, com fé em Deus, por mais algumas décadas. Tô indo na Pilates, tô andando, tô indo pra academia fazer musculação, porque chegar seminovo é fácil. Vai se manter seminovo, rapaz, dá um trabalho da porra. Eu arranjei as professoras de Pilates, pode ser. Né? Aí eu brinco com as professoras de Pilates, que eu vi um negócio na internet, né, porra. Aí eu cheguei na professora de Pilates, ô Maia, eu vi um negócio que é a sua cara. Ela disse, o que foi, Adnei? Senhora, sabe aquela mulher que lhe deixa sem fôlego e perna bamba? Ela disse, o que é isso? Eu disse, é a professora de Pilates. A senhora me deixa aqui sem fôlego e de perna bamba aqui, entendeu? Então a gente se esforça para poder viver bem, né? Eu me espelho muito eu até respondi para uma companheira essa semana que eu não esqueço a história, onde cada um esteve lá atrás, certo? Sei que cada um pode construir um futuro diferente, mas nós não podemos, em hipótese alguma, desprezar, né, os invernos passados, onde estiveram cada um. Eu sei que muita gente no inverno passado não queriam e não trabalharam para construir a liderança que a Adélia é hoje. Eu tenho uma consciência tranquila, enquanto muitos não queriam, e você é testemunha, muitos inclusive dentro do PT não queriam, eu tive a coragem de vir aqui no seu programa e dizer, vou trabalhar, porque eu quero, eu sonho. Carmelita em vida me pediu, dizendo que a Adélia seria um nome para ser trabalhado, para ser prefeita de Ilhéus. E eu dizia, Adélia, eu tenho que trabalhar por dois, por mim e por Carmé. A Adélia reconhece FIFA? Aí, essa pergunta você tem que fazer a ela. Foi nesse dia que você viu os olhos dele brilharem? Brilhando, Eu fiz isso, essa questão do reconhecimento, essa pergunta, né? E estou com ela, não nessa empreitada dela. Caso Josias não venha a ser candidato a deputado federal, certo? E ela pediu o apoio de Adnei, como ela está pedindo a outras pessoas, a minha ela nunca pediu. Eu não tenho nenhum problema em Adélia, eu gosto muito de Adélia, já disse nos olhos dela, ela é minha candidata a prefeita em 2028, é minha candidata a prefeita, né? Agora, tem as escolhas internas do dia a dia, cada um vai fazendo, essas escolhas podem estar alinhadas, pode estar nos abraçando mais, ou pode também estar nos afastando um pouco mais. Então isso é da relação, né? Os irmãos não são assim. Às vezes o irmão deixou de ter o amor, o irmão viajou para São Paulo, foi se virar, chegou lá, foi para o Pará, comprou uma roça lá, sumiu, não viu mais vila, mas o amor está ali latente. Quando vê um abraço gostoso e tal, é assim. A vida, a política é assim. E se você fazer política assim, com irmandade, se você fazer política com cumplicidade, né? Eu faço a política porque eu acredito que a política é a única forma capaz de transformar a vida das pessoas. É por isso que a vida toda você me conheceu, você não me ajudou em 89, quando você era do movimento estudantil, eu já no movimento paredista de professores, grevista, você é estudante, naquele a gente já sonhava em ter Lula presidente da República. A gente já sonhava em ter Lula presidente da República. E esse sonho que nós tivemos lá atrás... Os estudantes, na época, engrossavam o caldo na greve de professores. Muito. Ia pra rua na greve de professores. É quem botava... Era o combustível para a gente lutar pela educação pública. A gente dizia para os estudantes, nós sozinhos... Em várias entrevistas eu disse a educação pública só vai melhorar, e tem melhorado muito, só vai melhorar se ela deixar de ser só luta de professor, só luta de salário de professor. Se ela não for a luta do pai, da mãe, do estudante, da comunidade, ela não melhora. Ou a comunidade luta para ter uma escola digna, né? E hoje o nosso governo do estado tem feito isso de forma mais, né? Tem melhorado as escolas pra caramba, tem melhorado o nível de formação de professores, tem muitos avanços, graças à concepção do nosso governo Lula, desde o primeiro governo Lula, né? Um exemplo aqui, claro, eu gosto desses exemplos bons para poder as pessoas não esquecerem. Lula, ó, em 100 anos de república, tinha-se pouco mais de uma centena de escolas técnicas no Brasil todo. A Bahia só tinha uma escola técnica, politécnica lá em Salvador.
no Barbalho, né? Hoje a Bahia, eu não tenho esse número atualizado, mas até uns 4 anos atrás, tinha 38 escolas técnicas federais, de 1 para 38 escolas técnicas federais. Ó, só tinha a UFBA, só tinha a Universidade Federal do Estado da Bahia. Né? São 5 universidades federais do Estado da Bahia. Estou falando de educação. Estou falando de educação, que é a área, né, que eu fui professor 36 anos de magistério. Né? Então, é uma área que eu tenho a obrigação de... E estava lá na luta inicialmente para organizar a fundação do Sindicato dos Professores. Porque até é bom que o jovem saiba que o sindicato hoje existe, mas nós lutamos para ter a Constituição de 88, porque antes da Constituição de 88, no regime militar, os servidores públicos não podiam se organizar em sindicato. Era proibido pela Constituição no regime militar. Olha só, estou botando uma diferençazinha, viu? Foi a partir de 89 que nós começamos a organizar os sindicatos no Brasil afora, né? A PLB se tornou sindicato, que a PPI, que era a Associação de Professores, né, licenciados, passou a ser um sindicato, e tantas as conquistas que foram feitas durante esses anos todos. E eu me orgulho de ter participado da fundação disso, eu mais Carmelita, mais Raimundão, os dois, que Deus o tenha, os dois, mas nós íamos para a porta do Baneb, eu era o tesoureiro do sindicato, Vila, no dia que saía salário, pedi para os professores pagar ali uma contribuição, uma mensalidadezinha, para poder a gente alugar um cantinho, uma sala, para poder formar o sindicato da gente. Isso no início dos anos 90. Você falou do Baneb, esse povo não sabe o que é Baneb, não, sabe? O Baneb. Também sei. O Banco do Estado da Bahia. Né? O Baneb, que a gente recebia, ia para ali. Aí no dia de pagar. O Banebinho. Não tinha um Banebinho, mas tinha um Banebão. O salário no Banebão era ali embaixo. No subsolo. O subsolo. Então, o servidor público, vai para o subsolo receber o dinheiro. A gente ficava ali no calçadão. Quando teve um período, foi no governo de Antônio Olímpio, final do governo João Lírio, eles inaugurou o Baneb ali junto do Palácio, né, que chama o Banebinho, que era só para os servidores da Prefeitura de Ilhéus. Então, aí a gente recebia dinheiro ali no Banebinho, tinha uma agência ali, que uma pequenininha, mas que atendia a gente, até os meninos, Vado, que foi gerente lá. Paulo, né? Os caras espetaculares, tinham uma relação muito, muito próxima com a gente. Então, essas coisas, né? Foi assim. Eu gosto de contar essas coisas porque para não deixar morrer. Para não deixar morrer, né? É verdade. Aí tem até Camila disse, Rednei tem que escrever um livro. Eu vou falando, você é escritora, que agora vai tá lançando um livro. Se você quiser escrever, vai gravando aí, vai escrevendo aí. Mas são as histórias da política de Ilhéus. Do lado popular. Tem várias histórias, né? Jabes tem a história dele, Antônio Olímpio tem a história dele, o Marão tem a história dele, mas minha vida na política sempre foi do lado do lutando, né? Pela organização popular do PT. E a disso, farei tudo de novo, vou estar à disposição da direção municipal do PT, da Camille, presidenta, ela tem todo o meu irrestrito apoio no que ela precisar. Foi assim com o Dr. Rui, presidente, foi assim com Carmelita, presidenta, foi assim com Marilene, presidenta, com a Ariadne, presidenta, com a Elia, presidente, com a Maria Mãe. Só estou falando aqui, a Maria Mãe já morreu, Carmelita morreu, Rui morreu. Né? E o doutor Zé também já morreu. Então, falando nisso, na rua que leva o nome do vereador Carvalho, tiraram a placa. Eu estava lá no dia que fui colocar a placa, em homenagem a do Rui, construído o prédio, lá e na rua tiraram a placa. Já até cobrei aqui, é importante a vereadora Enilda, que foi autora do projeto, encaminhe para a solicitação para que o governo exija que a empresa coloque a placa. Daqui a pouco, foi vereador na cidade, prefeito, é um cara muito querido na cidade, entendeu? Aí o doutor, a gente ia passar nos velórios. Aí a gente chegava assim, mais de eu tenho poucos apelidos, né? Essa aí chama Ney, poucas pessoas, mas eu chamo de Adnei. Aí quando ele chegava num velório que ele viu, ele era o defunto, né? Aí ele dizia assim, quando o cara tava magro, ele dizia, defunto feio da Zorra é magro, viu? Defunto bonito é defunto gordo. Quando ele morreu, aí eu tava lá, né? Eu cheguei, ó, Lisa, o que é que o Rui dizia? Quando o defunto bonito é o defunto gordo. Então, Rui, então, defunto.
muito bonito, danado. que ele tava fortão. Entendeu? Meu amigo, convivi muito com o doutor Rui, amigo, irmão, que a política me deu também, entendeu? Conheci Rui vereador, foi nosso candidato a prefeito em 92, Nelson foi vice. Deu um pulinho pelo PV também, né? Deu pelo PV, pelo PT, depois PT. Mas o Rui é um cara de esquerda. Aí eu estou dizendo, a pessoa tá ali, ó, na esquerda, com divergências, ora aqui, ora acolá, mas a pessoa é uma pessoa que sabe do projeto político. Doutor Rui, olha, em 89, apenas 2 médicos aqui em Ilhéus publicamente faziam campanha para Lula. Um era doutor Rui, outro era doutor Zé Carlos. Doutor Zé Carlos era do PT, doutor Rui não era. Doutor Zé Carlos tinha uma militância mais popular, doutor Rui era uma classe média. Então, aí as pessoas, quando via Rui com um carro novo, com a bandeira de Lula, diziam, não entendia nada. Não entendia nada, entendeu? Mas porque o doutor Rui, a formação política dele é a formação daquele antigo PSB, né? Sim. Então ele sempre teve o saudoso Abobreira também, né? Abobreira, que foi vereador, foi vice-prefeito. Foi vereador pelo PT, foi vice-prefeito. Então foi com essa turma que a gente foi forjado. Eu estou aqui para ter a obrigação de valorar esses companheiros, a história de vida deles, enquanto vida Deus me der, e eu tenho que trabalhar para ficar seminovo um tempão ainda. Forte abraço, meu amigo, hein? Eu que agradeço sempre essa prosa boa com você. Maravilha, bati um papo com o presidente do PT de Ilhéus, Ednei. Vamos nessa, né, minha filha? Não, já deu o que tinha que dar. Na segunda-feira a gente retorna com mais uma edição do programa Tabuleiro, porque agora vinde a mim. Logo em seguida tem Neto Borges com o Manac. Fique ligado, porque a cada 20 minutos tem notícia, tem informação para você. Ilhéus FM, a sua rádio conteúdo. A Ilhéus FM apresentou O Tabuleiro.